de volta com o segundo bloco do Clube da Bola, agora sim para falar mais do Campeonato Catarinense. Vou pedir para a produção aí, o Jardel, colocar na tela os confrontos, todos hoje, todos os 6 jogos hoje, 4h30, porque é a última rodada da primeira fase. Então daqui a pouquinho tem no estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Inter de Lages. O Inter brigando ainda para escapar lá de baixo, o Figueirense mais tranquilo ali entre os 4. Vamos pro próximo jogo, tem mais um jogão ali. Domingos Machado de Lima, o Fábio falou agora que o jogo é perigoso, hein? Lá em Concórdia, o Galo do Oeste, precisando da vitória, encara o Avaí, que também quer se posicionar melhor ali, ficar entre os 4. O líder Criciúma pega a Chapecoense. Heriberto Rios, o Badá falou, né? Que jogo no sul do estado, o Chapecoense pode entrar entre os 8, pode ficar no limbo e também corre um risco aí de rebaixamento. O Brusque pega o Marcílio Dias no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. O Marcílio tá melhor, né? Vice-líder. Brusque numa situação de meio de tabela ali, mas também está entre os 8. O Nação, já rebaixado, pega o Joinville, seria um clássico, mas daí o Nação se mudou para Araquari, Arena Joinville, norte do estado também, em 4h30. E o Barra encara o Hercílio Luz, Barra quinto colocado, o Hercílio já fazendo as contas também para entrar entre os 8, lá no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. A tabela para gente dar uma olhada aí nisso tudo que eu falei. Pessoal de casa, eu estava olhando para o alto, não estou viajando não, é porque eu estava vendo o telão aqui, o telão fica um pouco no alto. Aí, ó, Criciúma líder 22, esse tá bem na foto. O Marcílio Dias tem 20, é o segundo. O Avaí 17, Figueirense 15. Seriam os 4 times que decidiriam em casa, né? Naquela divisão entre os 8, jogo de ida e volta. Quinto lugar pro Barra, que tem 14, mesma pontuação do Hercílio Luz, que é o sexto, e do Brusque, que é o 7º. O Joinville fecha ali o G8 com 12 pontos. Chapecoense e Concórdia. Os 2 times do Oeste, no momento, têm 11 pontos. E estão naquela região que não tem nem contorninho, Fábio. Não tem nem o azulzinho e nem o vermelhinho, que não vai nem pra frente, nem pra trás. Seria a turma do Feliz Natal. Turma do Feliz Natal. Ficam ali pelo caminho, não se classificam, mas se garantem na Série A do Catarinense do ano que vem. A Zona Vermelha tem o Inter de Lages e o já rebaixado Nação de Araquari. O Inter com 8 pontos, o Nação com 5 pontos. Ó, Chapecoense, como a gente falou, ainda busca uma vaga na próxima fase do estadual, mas precisa vencer o Criciúma. Eduardo Florão traz as informações. Boa tarde, Florão. Oi, Mancha, um abraço pra você, um abraço pro pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. Chapecoense tem o jogo decisivo contra o Criciúma e deixou pra última rodada a definição da sua vida aí no Campeonato Catarinense contra o time a ser batido nesse estadual, que é o Criciúma, representante de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo, que a Chapecoense precisa vencer para sonhar com a classificação para a próxima fase do estadual, Humberto Louser tem o retorno do lateral direito Marcelinho. Ele deve voltar à equipe titular, porque está fazendo aquela dobra na lateral direita com o Mailton. E durante a semana, o Humberto Louser testou o Osman como referência do ataque da Chapecoense no lugar do Perotti. Com isso, o Perotti seria reserva, o Osman titular na equipe da Chapecoense. Humberto Louser está buscando aí o time ideal para essa reta final de primeira fase do estadual, para esse final de primeira fase do estadual, onde precisa vencer. Uma derrota da Chapecoense contra o Criciúma deixaria a Chape dependendo de outros resultados para evitar o rebaixamento. Ou seja, a Chapecoense entra na última rodada com risco de rebaixamento e com chance de classificação para a próxima fase. Então, caso perca para o Criciúma, tem que torcer para o Figueirense vencer ou empatar com o Inter de Lages, o Figueirense que joga dentro de casa, para não ficar aí, para não ser rebaixada para a segunda divisão estadual. O fiasco está posto, né? Tem que saber se o fiasco vai ser maior da Chapecoense ou não. Tudo depende dessa última rodada do Campeonato Catarinense. E aí, quem sabe o Humberto Louser não repete aquilo que fez em 2020, classificou a Chapecoense na última rodada, na 8ª colocação e se tornou campeão catarinense naquele ano. Claro, essa temporada é bastante diferente, mas quem sabe o Humberto Louser não repete o feito por aqui. Volto contigo, Mancha. Valeu, Florão. Sérgio Badá. Durante a semana, os assuntos que eu mais falo assim com as pessoas, supermercado lá em casa, toda hora tem que ir no supermercado, família e futebol. E essa semana eu estava no supermercado com a família, encontrei um amigo, começamos a falar de futebol, um conhecido ali e tal. E ele me falou assim, a Chape, falamos da Chapecoense, a Chape se deu bem. Como? Pega o Criciúma, que já está garantido, o Criciúma vai de boa, tal, pode até facilitar. Eu duvido. Existe isso, Badá? Boa tarde. Conta pro bonequinho. Conta aqui pro bonequinho. Conta pro bonequinho. Esqueci de falar isso. Pegar o Criciúma, líder do campeonato, estádio Heriberto Rios entupido de gente, vai ser quebra de recorde de público do estadual, porque a Chapecoense é o trem pagador.
Aonde a Chapecoense vai, aonde vai a camisa verde e branca, lotam os estádios. Porque o público, o povo aí na capital, por exemplo, quando vai Criciúma, quando vai Joinville, eles não dão muita bola. Agora, quando vai Chapecoense, quando é o Furacão do Oeste, os estádios lotam, fica gente de fora, ingressos esgotados antecipadamente. Porque é a força do Verdão do Oeste. É a força do clube mais respeitado no futebol brasileiro aqui de Santa Catarina. Então, hoje, lá no Heriberto Rios, vai estar entupido. Vai estar lotado e vai ser... Me cobrem sábado que vem, se eu estiver aqui sábado que vem. Recorde de público, hoje lá no Heriberto Rios. Mas o Dudu Florão deu a tinta na matéria. O fiasco está posto. Você olha a tabela de classificação do Campeonato Catarinense e você, a Chapecoense, vê a Chapecoense numa 9ª colocação, gente. Mas o que é isso? O que esses caras estão fazendo com a Chapecoense? E aí, parabéns pro Figueirense, que veio aqui com humildade, jogou na quarta-feira anterior com o Marcílio Dias, perdeu 4, 5 jogadores que não puderam jogar, e aí veio aqui, como quem não quer nada, deixou a Chapecoense com a bola, a Chapecoense não conseguia criar oportunidades de gol, um time sem força ofensiva, sem qualidade no ataque, teve esse gol bem anulado no primeiro tempo aí, mas ali já foi um aviso que a Chapecoense tinha que se cuidar. E aí o gol do Guilherme Pato numa jogada de contra-ataque do Figueirense, e foi o que teve na partida. Depois a Chapecoense vai ter uma bola na trave com o Rafael Carvalheira e um gol absurdamente perdido pelo Osman. E essa é a cara da Chapecoense, um time que cria poucas oportunidades e quando cria não faz. E aí quando o adversário vai lá, em uma jogada, acaba fazendo aí a bola do Rafael Carvalheira na trave. Entrou bem o garoto e depois tem esta bola aí, ó, do Osman. Dá uma olhada, gente. Cara a cara com o goleiro. Mambitire abençoado. Chuta de bico. Chuta de bico. Chuta de bico a bola pro gol. Chuta de bico, Lazarento. E o cara, Osman, atrasou a bola pro goleiro e perdeu pro Figueirense. E coloca a Chapecoense numa situação muito complicada, muito difícil. Então, a gente sabe que depende apenas dela para permanecer. Permanecendo na Série A, na primeira divisão, já vai ser um fiasco. Permanecendo e não classificando. E eu acho que não classifica. Eu costumo errar muito meus palpites. Eu não acredito em classificação porque é uma combinação muito grande de resultados. Mas pelo menos permanece na Série A, na primeira divisão, e aí precisa do empate contra o Criciúma ou torcer por empate, derrota, né, ou até vitória de 1 gol, 2 apenas do Inter de Lages contra o Figueirense, que não vai acontecer. O nosso Figueira vai jogar em casa e com certeza vai querer a vitória. Mas é um fiasco da Chapecoense, um fiasco que pode se tornar uma tragédia caso ocorra o rebaixamento. Uma vergonha a campanha da Chapecoense até aqui nesse campeonato estadual. Mas não deixem chegar, não deixem chegar. É aquilo que falou, pode pegar lenço, pode pegar toalha, pode pegar o que quiser, que tu também tem medo. Se deixar passar, se deixar chegar entre os 8, aí eu não quero ver gente chorando. Não quero ver ranger de dentes, não quero ver gente reclamando. Se deixar classificar entre os 8, o Dudu já falou ali, ó. 2020 foi a mesma coisa. Deixaram classificar em 8º lugar e todo mundo sabe o que aconteceu. Chapecoense acabou conquistando o título. Então, se quiserem liquidar, é hoje, é agora. Agora, se deixar chegar, aí você prepara. E tenho dito. É boa, Badá. Fábio Machado, vejo que você tem um papel toalha, um lencinho aí. Quem quer. Ninguém cala esse chororô, Ô, chora Fábio. o Badá, chora o time todo, chora o torcedor. Que isso, não? Quem falando? Você vai falar da Quanta vitória... emoção, né? Ó. Quanta emoção, coração, que isso? Você vai falar da vitória do Figueirense, eu não tinha percebido, mas percebi agora nas imagens. Eu creio que é o Pato, depois do gol, ele vai correndo em direção ao escanteio e vai dar aquela deslizada com o joelho. Só que ele não conhecia muito o gramado ali da arena, que não é um gramado mais seco, assim. Ele deu uma travada e um capote. Aquilo ali é perigoso, Aquilo é pra cara. machucar, hein? Aquilo ali é pra... A gente vai passar de novo as imagens Aquilo quando ali você fala... Não, ele achou que tava em estádio europeu, aquele cara vai deslizando Não, 150 ali metros. gramado Não, ali é olha ó. mais Olha tenso, lá, amigo. coisa- Não, Gramado ali é mais tenso. Agora ele vai, olha só o capote. É que na verdade... Isso machuca, cara. Isso machuca e Podia ter machuca. tirado o O cara problema do é que jogo. o cara não é acostumado a fazer gol, né, cara? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Fábio Machado, que Não é muito vitória Não é importante. acostumado a fazer gol, Olha daí aqui, quer ó, fazer eu- aquilo eu- que não sabe. Já pensou se ele... Não. Ainda bem que é no gramado bom.
que é no tapete da Arena Condá. Imagina se ele quer fazer isso aí no gramado lá da ressacada. Abria 2 valetas. Ia saltar água Valeta. Olha, do gramado da ressacada. valeta. Que vitória importante. Cara, olha, eu vou te falar, hein? Valeta. Olha, valeta. Deixa eu anotar. Olha, Deixa eu anotar. meu Eu vou anotar saudoso- com a caneta no telefone. ó. Tão Meu importante que é. saudoso vô Venceslau falava valeta. Olha, cuidado, vai. Coisa linda. Cuidado, vai pular aí o. Cuidado da valeta. Tá, mas olha aqui, ó. Vamos. Brincadeiras à parte, eu ainda brinquei na semana passada dizendo que o Figueirense poderia se dar bem, como a gente se dá muito bem lá em Chapecó. Mas foi uma vitória muito importante para o Figueirense por 2 circunstâncias. Veja bem, não estou dizendo que o Figueirense é o maior time do mundo, não. Ninguém está falando nada disso. O caminho é muito, muito longo. Mas essa vitória foi importante por 2 situações. Primeiro que o Figueirense tinha muitos desfalques. Eram 4 jogadores que não estavam atuando. E eu vinha cobrando do Figueirense que o Figueirense tinha, no máximo, um time titular. A hora que o técnico João Bus tinha que mexer nessa equipe, o time do Figueirense passava muita dificuldade. Então o Figueirense venceu com 4 jogadores fora, né, do time. Então, quer dizer, ganha o treinador aí mais atletas, né? E essa semana o Figueirense anunciou 3 jogadores. O Henrique, né, o Johnny, que são volantes, e o atacante Jefinho. O que prova que o elenco do Figueirense tem sim dificuldades na sua montagem. E esse jogo foi importante porque agora, respeitando a camisa da Chapecoense, foi a primeira vitória do Figueirense diante de um time grande. E aqui eu não estou menosprezando os outros, pelo amor de Deus. Mas é aquilo que a gente costuma falar, são times na prateleira de cima do futebol. O Figueirense tomou de 4 do Criciúma, perdeu o Clássico pro Avaí, tinha perdido para o Marcílio, empatou com o Brusque, mas não tinha vencido ainda um time grande para dar um tipo de moral. Eu acho que o maior mérito do Figueirense nesse jogo, viu, Mancha, não é. O Figueirense teve falhas, ó. Isso é uma falha defensiva. Se o Osman tá um pouquinho mais ligado, tinha aí empatado, ou tinha aberto o placar. O Figueirense teve muita dificuldade, mas o mérito do Figueirense é o conjunto. Na verdade, o grande destaque do Figueirense é um conjunto limitado, é o trabalho de João Bursi, é aquela chamada disciplina tática, né? Na hora de se defender, na hora de fechar os blocos. Então foi uma vitória muito importante, que queira ou não queira, ganhar da Chapecoense lá em Chapecó sempre dá uma moral, independente da situação da Chapecoense, pelo peso da camisa que tem o time do oeste do estado. Legal, Fábio. Vamos para Itajaí, Marcelo Nunes. Como é que tá a matemática das equipes? O Marinheiro, claro, mais tranquilo, e o Brusque e o Barra, das equipes que você acompanha. Conta tudo, Xará. É isso aí, Mancha. Daqui a pouquinho, 4h30 da tarde, então, como todos os jogos dessa rodada, a bola rola no estádio do Bairro das Nações, em Balneário Camboriú, para Brusque e Marcílio Dias. Lembrando que o Brusque está com essa dificuldade, né, de deslocamento do seu torcedor, está mandando os seus jogos em Balneário Camboriú. Por isso que, junto a 2 patrocinadores aí, o Brusque vai presentear 1.000 torcedores, 1.000 ingressos de graça para o torcedor do Brusque marcar presença e ter aquele incentivo a mais, né? Para pegar a rodovia Antônio Raio, a BR-101 e vir até Balneário Camboriú torcer nesse jogo das 4h30 da tarde. O Luizinho Lopes falou aqui durante a semana, depois das últimas partidas, que a ideia é sim colocar o time, quem sabe, na parte mais de cima da tabela para ter a possibilidade de decidir o jogo da segunda fase em casa. Por isso vai precisar vencer, claro, contar com uma combinação de resultados e vencer o Marcílio Dias, que vem extremamente embalado, né? Pela boa campanha que faz no campeonato estadual, vice-líder absoluto, venceu todos os grandes que jogou até aqui, Chapecoense, Figueirense, também a equipe do Criciúma, ou seja, vem embalado e ainda mais, né? Com toda a mídia, com toda a repercussão nacional da boa atuação contra o Vasco na terça-feira na Copa do Brasil. E claro que o Marinheiro também está de olho, né? Vai que o Criciúma tropeça jogando contra a Chapecoense nessa última rodada e o Marcílio vence o Brusque, quem sabe não encerra a primeira fase na primeira posição. Inclusive, os ingressos aí para o setor visitante venderam já na quinta-feira todos os marcilistas vão marcar presença, muitos marcilistas vão lotar então o setor visitante no Estádio das Nações para Brusque e Marinheiro daqui a pouquinho, 4h30 da tarde. Nesse mesmo horário, aqui em Itajaí, o Barra quer selar sua classificação com tranquilidade também, vem fazendo uma campanha bastante regular e tem pela frente o Hercílio Luz de Tubarão, jogo aqui no Gigantão das Avenidas, o Barra de Balneário Camboriú, que mais uma vez vai se garantindo na permanência na Série A, que é o primeiro objetivo, né? Depois, claro, tem potencial para a segunda fase. Eu volto no próximo sábado, Mancha, falando mais do futebol aqui da nossa região, no Clube da Bola. Um grande abraço para você e um bom final de semana para todo mundo. Um abraço.
Valeu, Marcelo Nunes, já que ele citou o Hercílio Luz, vamos para Criciúma, Renato Semensati e o Leão do Sul. Deixa eu ver minha colinha aqui, tá na 6ª posição, conta mais pra gente. Marcelo, de volta agora para falar do Hercílio, né, que vive uma situação diferente. O Hercílio hoje está no G8, mas precisa pontuar nessa partida contra o Barra, joga na casa do adversário. O Marcílio vem numa campanha de recuperação desde que o Alexandre Lopes assumiu o time. Ele vem buscando a melhor formação. Se você olhar hoje a tabela de artilheiros do Campeonato Catarinense, você vai ter o Ingro lá, o camisa 10, entre os artilheiros, né? O Hercílio tem no seu ataque o fator positivo, mas vinha tomando muitos gols. O Alexandre, que é um zagueiro, alcançou a seleção brasileira quando defendia as cores do Criciúma e depois Corinthians, enfim, novamente seleção brasileira, conhece muito bem o setor, fez esse ajuste, conquistou uma excelente vitória diante do Concórdia, 2-0, um empate hoje classifica o Hercílio entre os 8, aí vai depender de quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, mas pontuar hoje diante do Barra é fundamental para o Hercílio entrar no G8 e a partir daí é um outro campeonato. Valeu, Renato. Emerson Luiz, hoje quem corre o maior risco ali... Ah, o Badá, pode falar, Badá, pode falar. Tinha pedido a... Bem rapidinho, Mancha, falar do absurdo que é o desequilíbrio técnico proporcionado pelo VAR no Campeonato Catarinense. O Avaí ganhou 4 pontos de erros que estavam acontecendo de arbitragem que o VAR corrigiu. Aí os parabéns vão para os presidentes de clube. O senhor, seu presidente, que assinou o regulamento e que aceitou que o clube que puder pagar VAR vai ter VAR. Daí o clube que não pode pagar VAR não vai ter VAR. E o clube que não tem dinheiro para pagar o VAR vai ter que conviver com os erros de arbitragem, que já mudaram muitos resultados nesse campeonato catarinense. Esse gol do Poveda aí estava sendo anulado incorretamente, o gol foi legítimo. E aí o VAR chamou e foi lá e validaram o gol, queira ou não, foi o gol que deu a vitória para o Avaí contra o Barra. Então foram 4 pontos do Avaí, 2 contra o Figueirense e 2 contra o Barra. E nada contra o Avaí. A minha irritação não é com o Avaí. A minha irritação, e nem com a federação, é com a federação também, mas com os presidentes de clube. Vocês assinaram o regulamento que permite que o clube pague para ter VAR. Então, eu tenho dinheiro, eu vou ter o conforto e a segurança do VAR. Você não tem dinheiro, se lasque. Então, os presidentes aqui são os responsáveis por este desequilíbrio técnico que foi proporcionado pelo VAR nesses 2 jogos do Avaí. Aqui teve erro contra o Inter de Lages, teve um pênalti não marcado a favor do Inter de Lages, que se tivesse VAR, a arbitragem iria marcar. Não marcou e o Inter perdeu aqui de somar 1 ponto. Então, desequilíbrio técnico absurdo, absurdo. E os responsáveis, os senhores presidentes de clube que permitiram isso no regulamento do campeonato. Tá certo, Badá. O Badá tem razão nesse ponto, eu também concordo com ele, eu acho que o VAR teria que ser em todos os campeonatos e eu já dei aqui a sugestão para a Federação Catarinense para aliviar o custo. Faz uma central de VAR. Qual é a necessidade que tem de montar um VAR lá em Chapecó se é decidido na tela? Isso não pode ser feito em Balneário Camboriú, na sede da federação? Faz uma salinha lá, prepara bonitinho, bota todas aquelas telas e ali o cara consegue controlar todos os jogos. Então o Badá tem razão. E nessa questão dos equilíbrios do time, é isso aí, Badá, eles assinaram. Eu acho que todos os jogos tinham que ser VAR. Agora, é aquela história, foram 4 pontos que o Avaí perdeu, né? No caso, ou ganhou, e um detalhe, foi o mesmo assistente. Né? Eu não estou aqui culpando ele, é lance difícil, é lance que teve que definir a linha, mas foi o mesmo assistente do Clássico e o mesmo assistente lá contra o Barra. Parabéns, Badá, é isso aí, eu acho que os clubes têm que se reunir, todos eles têm que pensar junto, no mesmo pensamento, né? E acaba criando, sim, um desequilíbrio. Legal. Emerson Luiz, pode dar a tua opinião também sobre o VAR, mas eu ia te perguntar se hoje é o Inter de Lages que corre o maior risco aí, vem de derrota, encara daqui a pouquinho o Figueirense, o maior risco de se juntar ao já rebaixado Barra. E esse jogo aí o Badá tem razão, hein? Vai fazer a diferença e infelizmente o Internacional deve cair. O Chapecoense vai se livrar, porque tem um confronto direto, essa vitória, onde o Inter foi prejudicado, o Badá está aqui, é testemunho ocular, esteve na Arena Condá, derrota por 2-1 lá na 9ª rodada. E o Internacional, ele tem uma vitória a menos do que a Chapecoense. Eu estava olhando para baixo direto aqui, porque eu estou com a tabela aberta no site da federação, que mostra, Mancha, todos os números aqui
do estadual. Nação, portanto, já caiu. Internacional, 8 pontos. Concórdia e Chapecoense com 11. Só que Chapecoense e Concórdia têm 3 vitórias. E o Internacional tem 2 vitórias. Trabalhando aí com uma suposição, que eu acho difícil, mas trabalhando, que o Internacional vença o Figueirense, a Chapecoense perca a sua partida para o Avaí, para a Chapecoense para o Criciúma e o Avaí derrote o Concórdia. Mesmo assim, a gente vai na questão da vitória, que é o primeiro critério, e depois a gente vai para o saldo. O Internacional tem saldo negativo de -4. O Concórdia tem um saldo negativo -7. E a Chapecoense um saldo negativo de -1. É um jogo de números, é verdade, mas é claro que tudo passa por desempenho dentro da competição. Mas eu acredito que a Chapecoense não vai cair. O Internacional, de fato, fica numa situação delicada. Acho, no meu ponto de vista, que vai ser rebaixado. Vai se juntar ao Nação, por coincidência, os 2 clubes que subiram no ano passado, campeão e vice da Série B catarinense, mas vão retornar porque é muito difícil a situação, de fato, do Internacional, porque os adversários dependem dele e o Internacional, quando passa a depender não só do seu desempenho, mas também tropeço dos outros, isso é, no geral, fica muito difícil, realmente complicado. A Chapecoense escapa, mas no meu ponto de vista, só se houver muita incompetência aí do próprio Joinville, que está hoje no limite em 8º lugar. O Joinville tem tudo para passar do Nação, embora seja um jogo difícil, é verdade, mas o Brusque também só depende dele, enfim, está tudo muito embolado. Mas acredito, é o meu prognóstico aqui, Mancha. O Inter cai, a Chapecoense se livra, mas não se classifica. Mas se chegar, não sei não se vai colocar essa fumaça toda, como disse o Badá. Valeu. Ó, falando de Chapecoense, o Jefferson de Chapecó colocou assim, ó. Começou a oração para a Chape no jogo de hoje à tarde. O time não se ajuda. E botou a bonequinha assim com a mão no rosto, assim, ó. O outro foi o Orilando Mota do Iririú, Joinville. Boa tarde, Mancha. Hoje é Jack. Bora classificar e garantir a Série D de 2025. Fábio, pra gente fechar esse bloco, o Avaí aproveitou, né, o jogo que estava atrasado, venceu. E agora o jogo não foi em casa, mas venceu como o Avaí como mandante. E agora vai com tudo aí buscar essa vaga entre os 4. Olha, Mancha, foi uma vitória importante, porque garantiu a classificação, fez o Avaí passar 2 adversários, né? O Figueirense e o próprio Barra, né? Que era o adversário, mas o Avaí não convenceu, né? Um jogo em que o maior festejo, né? A maior alegria foi o Avaí não ter tomado gol. Gente, são 10 jogos em toda a temporada. Esse foi o primeiro jogo que o Avaí não sofreu gol, mas não faltou oportunidade para isso, porque o Barra desperdiçou uma penalidade e os jogadores do Barra, em várias vezes, chegaram na frente do gol do Igor Bom e mandaram a bola naquela escada rolante que tem lá, né? Lá em Balneário Camboriú. Então, a sorte do Avaí. Escada rolante ou roda gigante? Roda gigante. Escada rolante deve ter. Tem um monte de prédio, de shopping, aí deve ter também. A roda gigante lá, roda gigante. Então, assim, o Avaí não convenceu. Não convenceu o seu torcedor. O torcedor ficou aliviado, claro, evidente, né? Como eu falei, por subir na tabela, por garantir a classificação, por de repente estar mais próximo, ficar entre os 4 primeiros e decidir dentro de casa. Mas olha aí, ó. Teve várias chances a equipe do Barra. O Barra, olha ali, ó, passando por 2 jogadores, aí teve lá ó, a falha bizonha novamente, eu acho que foi de Douglas, quer dizer, uma penalidade, o cara acabou desperdiçando. Então não faltou oportunidade para o Barra, que não deixa de ser, eu não vou usar uma vergonha, mas o Barra bateu um recorde aí nesse ano, foi o primeiro time a enfrentar o Avaí e não balançar a rede. Então o caminho de ajuste da equipe do Avaí, ele ainda é muito longo. Então, como eu disse no meu comentário inicial, o jogo contra o Concórdia, na verdade, é a última partida para um grande teste. Porque depois, meu amigo, acaba o prazo, acaba o tempo. Dali em diante, de quarta-feira em diante, quando o Avaí entrar no mata-mata, meu amigo, não tem mais desculpa na coletiva de que estamos ajustando, de que no mata-mata o time vai melhorar, aí não tem jeito. Aí a cobrança vai ser muito forte em cima da comissão técnica. Agora, comemorar jogo que você não toma gol pela primeira vez na temporada, aí realmente está complicado. O Barra conseguiu chegar numa pontuação aí que coloca ele como a melhor campanha da equipe na Série A do campeonato. Muito legal. Né? A campanha do Barra é muito legal. Do Barra aí, legal demais. Padá, eu falei que era para fechar, mas não falamos do Concórdia, né? O adversário do Avaí de daqui a pouco, que também vive a situação ali semelhante. Está na parte cinza da tabela. Outro que não está tranquilo também não.
também vai precisar... joga em casa, vai jogar contra o Avaí. O Avaí já está garantido, mas precisa pontuar para chegar entre os 4. Então, o Concórdia também tem que fazer a sua parte, pelo menos empatar para não ficar dependendo do resultado do jogo do Inter contra o Figueirense. Aí estamos vendo a derrota de 3-0 para o Hercílio Luz. Né? Então, o Concórdia também foi muito irregular nesse campeonato catarinense. No jogo anterior, venceu bem o Joinville, lá em Joinville, de virada por 2-1. Aí vai para Tubarão e aí toma de 3-0 do Hercílio Luz. Né? Então, um time que a gente sabe, um clube que... Essa semana nós entrevistamos o técnico Lucas Isoton aqui no Balanço Geral e ele falou das dificuldades que o clube enfrenta. Teve que vender ônibus no início da temporada aí para poder pagar as contas e fazer com que o time tivesse o mínimo de condições para o campeonato estadual. Pleiteava uma vaga na Série D, que também eu acho que não vai vir. Então não adianta, joga por um empate heróico aí contra o Avaí para permanecer na primeira divisão. Já vai estar de bom tamanho, né? E não pode correr riscos, não pode perder pro Avaí e daqui a pouco ver o Inter fazer o crime lá contra o Figueirense, que o Concórdia pode cair. Mas tem um fator local ao lado do Concórdia. Concórdia é forte dentro de casa. Então, essa é a expectativa lá em Concórdia, de que o Concórdia possa conseguir pelo menos um empate contra o Avaí, aí permanece na primeira divisão, daí no segundo semestre vai ter a Série D, mas o time não conseguiu, esse ano, repetir as boas atuações dos anos anteriores. Legal, vamos para um rápido intervalo. Rapidinho, eu acho Fábio, que bem o Badá rapidinho. pode confirmar a produção. Acho que hoje é aniversário de fundação do Concórdia, né? Então, parabéns aí ao Concórdia. Depois a galera confirma aí. Tá certo, vamos pro intervalo, a gente volta para falar mais de futebol e também sobre o super evento de lutas que tá chegando aí, contagem. Já abrimos contagem e ela é regressiva, Tanque Fight Show. A gente já volta.